no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, do capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, do versículo 17. A gente vai tratar. Eu preguei domingo passado sobre rompendo com as trevas, com essas fortalezas das trevas. E hoje a gente vai falar sobre de romper com as fortalezas da dúvida. Porque mesmo assim, dentro das igrejas, muita gente ainda tem dúvidas do poder de Deus. Crê de um lado e ao mesmo tempo tem dúvida do outro lado. E a gente vai ver aqui o que o Espírito Santo tem. Hebreus capítulo 6, versículo 17, diz assim, versículo 17: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e temos firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amém? Curve sua cabeça, vamos pedir a direção de Deus através dessa mensagem. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, pedimos ao Senhor, meu Deus, para a revelação da Tua palavra, Senhor. Porque não adianta, meu Pai, ter uma igreja cheia de profetas e profecias se não tiver palavra no altar, Senhor. Porque o que edifica a Tua igreja, o que edifica essas pessoas, o que edifica as Tuas ovelhas é a palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus é a própria palavra, Senhor. Nós vemos muitas igrejas por aí profetizando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o tempo todo em profecias, mas em momento algum se fala da profecia da Tua palavra, Senhor. As pessoas, meu Pai, estão atrás somente de chave da vitória, de chave de conquistas, realizações de sonhos, casamentos, mas ainda, meu Pai, não buscar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso, meu Pai, que a gente vê as coisas acontecendo neste mundo, e por isso que tem muitos que têm parado no meio do caminho, outros estão desistindo, até aqueles que insistem, mas ainda, meu Pai, continua dando murro em pontos de facas. Mas em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala no coração daqueles que aqui se encontram e os abençoa, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Desenvolva essa mensagem, Espírito Santo, e abençoa, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Pode se acercar, em nome do Senhor Jesus. A gente lemos aqui agora de que Deus é imutável, ou seja, Ele jamais irá mudar a sua posição quanto às promessas. Está aqui, acabamos de ler, imutável. Ele não muda, Ele sempre será o mesmo Deus. O Deus que abençoou a Abraão, a Isaac, a Jacó, o Deus que abençoou muitos lá no passado, é o mesmo Deus que vai nos abençoar. Amém, irmãos? É o mesmo Deus. Só que Deus, Ele só abençoa, Ele só age quando nós agimos também a nossa fé. Por que mesmo de dentro das igrejas, muitas pessoas ainda não receberam a cura, muitas pessoas ainda não foram, digamos assim, não tiveram uma libertação?
Por que ainda não tiveram vidas transformadas? Por causa do quê? Porque não estão agindo a fé. Muitas pessoas estão, isso aí eu vou falar durante esse propósito inteiro, porque é o que sempre vem na minha cabeça, é como o Espírito Santo tem falado. As pessoas me procuram, me tratando como se eu fosse um mordomo deles, como se eu fosse um empregado deles, não estão me procurando como filho, só por causa da palavra Deus. Por quê? Porque quando se trata de Deus, passa já na cabeça de muita gente, se trata do quê? De poder, não é verdade? Não é assim? Quando você entende sobre Deus, você entende que esse Deus, ele tem o quê? Poder, que ele faz milagres. É esse Deus que está aqui na nossa cabeça. Quando se trata, as pessoas falam dos deuses, no plural, deuses, aí eles se tratam do quê? De poderes, milagres, tudo no plural. Mas o fato é que as pessoas estão indo atrás deste Deus, o Deus de Israel, por coisas que só querem cura, libertação, transformação, mas não estão buscando mais a Deus no propósito de ser salvo. Parece que a salvação agora está ficando de lado, não está mais tendo interesse pelo Espírito Santo. Quer dizer, quer Deus, até quer Jesus, mas não quer o Espírito Santo, sendo que é Ele que está na terra. O único que está na terra, o único que está ao nosso derredor é o Espírito Santo. Amém? Então por isso que fala que Deus, ele é imutável, ele não muda, pode passar de geração em geração, ele sempre será o mesmo Deus. A gente vai morrer, os nossos filhos vão viver e eles vão buscar esse mesmo Deus, e o mesmo Deus de lá de trás é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que será para sempre. Diga graças a Deus. Abre comigo aí mesmo em Hebreus capítulo 12. Aí mesmo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12 do versículo 1. Veja só. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu fiz uma anotação assim, que esta carreira que nos está proposta, ou seja, esta corrida, é o teste de fé neste mundo que dura a vida inteira. Então não tem como eu ganhar a Deus com lágrimas, não tem como eu querer alcançar milagres a Deus fazendo aquela carinha de tristeza. Não tem como, porque Deus ele não age no sentimento, Deus ele age na fé, ele age pela fé, amém, irmãos? Pela fé. Não é que nem os nossos filhos, que faz aquela carinha de tristeza, você na hora briga, aí faz aquela carinha de tristeza, aí você vai lá e fica com dó, não é assim? É ou não é? Mas só que Deus não age desse jeito. Então por isso que essa carreira que foi proposta para nós, é que nós temos que estar sempre ali, mantendo a fé, alimentando a fé, fazendo tudo pela fé. Irmãos, a salvação é pela fé, é pela fé. Você pode ajudar a vila inteira, você pode dar cesta básica para o mundo inteiro, você pode fazer coisas boas, mas isso não quer dizer por fazer coisas boas que você vai estar salvo, porque a Bíblia mesmo diz que a salvação não vem por obras, ela vem pela fé. Então fazer coisas boas, na verdade, essas obras, na verdade é a nossa obrigação, principalmente como cristão, principalmente. Agora pode ver, quando acontece uma inundação numa cidade, por exemplo, quando acontece aquela desgraça lá, por exemplo, pode ver naquela hora ali,
não tem credo religioso nenhum. É ímpio, é bruxo, todo mundo está ali no meio, eles se juntam para tentar ajudar um ao outro. Não é assim? Pode ver. Você acha que está só crente ali? Não. Porque isso faz parte do homem. É a nossa obrigação. Mas agora, a salvação já é totalmente diferente. Então, cada dia, Deus vai espremendo nós. Cada dia Ele vai espremendo. Cada dia Ele vai nos espremendo e vai mostrando que cada vez mais vai ficar apertado e difícil. Mas se eu estou agindo a minha fé, se eu estou mantendo a minha boa consciência, a minha conduta, se eu estou mantendo a minha vida com Jesus, eu vou até o fim. Então nós temos que lutar por isso, amém, amados? Lutar e não deixar que as dúvidas cheguem e entrem na tua vida. Pedro foi lá, começou a andar sobre o rio, porque Jesus deu pé, Senhor, posso ir? Venha. E ele foi, e ele andou sobre o mar. Aí bateu um ventinho. Aquele ventinho fez ele olhar para o rio. E naquela hora ele pensou: puxa vida, eu estou sobre o mar. De repente, começou a afundar. Senhor, socorre-me, socorre-me. Aí vai lá Jesus, estende a mão para o homem e levanta ele. Por quê? Porque na hora ele foi com fé. Só que quando veio aquele ventinho, eu falo que até o sopro de Satanás, para causar um pinguinho de dúvida, quando teve aquela coisinha minúscula da dúvida, ele começou a afundar. Às vezes você pode estar cheio de fé, mas quando entra uma casquinha da dúvida, parece que acaba com tudo, irmãos. Com tudo. De repente, hoje, domingo, você está cheio de fé. Aí chega segunda-feira, vem aquela dúvida. Parece que apaga tudo o que aconteceu um dia antes. Nós temos que quebrar, romper essas barreiras de dúvida. Por isso que é preciso romper com a dúvida e temos que tomar decisões. Abre comigo em Josué. Vamos lá, rapidamente. Josué do capítulo 24. Josué aqui, o pessoal estava lá reclamando, não sabia mais a quem serve. Só que Josué, no meio da congregação, no meio daquele povo, ele deu a sua posição, ele tomou uma decisão na sua vida, assim como temos que ser nós devemos tomar uma decisão. Para me romper com a dúvida, eu preciso tomar uma decisão de servir ou não servir. Eu não posso mais ficar mais no meio termo, eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que decidir, eu tenho que partir por tudo ou nada, ou é ou não é. Por isso que em Josué ele chega e fala assim, veja aí no versículo 14, Josué 24, versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. O que tem de gente que está servindo a Deus não está sendo sincero e também não está sendo com verdade. E isso é de dentro das igrejas, é com membro, é com obreiro, é com diácono, é com pastor, com profetas. Tem muita gente assim, infelizmente. Por isso que eu estou falando, irmãos, Deus começou a espremer de uns tempos para cá. Começou a espremer. Se você é uma pessoa que é de oração, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando, porque essa espremida começou agora. Aí você olha ao teu redor, você percebe que parece que as coisas estão ficando mais difícil. Você que é de oração, você sabe do que eu estou falando, porque o mesmo Deus que está falando comigo, Ele está falando também com você. Quando nós subimos para pregar, de repente a gente já está pregando aquilo que Deus já falou para você, e você só simplesmente está recebendo uma confirmação.
uma confirmação. Aí ele fala assim, então vamos lá: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Olha só, escolha hoje a quem sirva. Toma uma decisão. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, aí ele chega e ele mesmo decida. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palmas para Jesus, amado. Aí ele decidiu: ó, se vocês quiserem servir aos deuses deste mundo, então sirva a eles, mas eu não vou com você. Eu decidi que eu e minha casa vamos servir a Deus. A decisão é minha. E muitas das vezes você tem que tomar a sua decisão sem esperar por terceiros. Uma decisão sua pode mudar toda a tua vida. Uma decisão sua pode comprometer também até o seu emprego. Uma decisão sua pode comprometer até alguma coisa com a família, com alguém, com pessoas, com o patrão, amigos principalmente. Ou eu sirvo a este mundo, ou eu sirvo a Deus. E as pessoas, quando elas não estão sendo decididas com as coisas, aí entra a dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu viro crente? Será que eu não viro crente? Aí ela começa a ser contaminada com muitas coisas que estão acontecendo pela internet. Meu Deus, se eu virar crente eu vou ficar assim? Se eu virar crente eu vou ficar rodopiando também? Se eu virar crente eu vou estar caindo? Entendeu? Quer dizer, começa a causar muita dúvida. Aí a pessoa não toma uma decisão, e isso é um risco para a salvação. Nós temos que tomar uma decisão. Por isso que as dúvidas que enfrentamos são também oportunidades para tomar uma decisão. São oportunidades. É se lançar. Então nós temos que tomar uma decisão, porque senão fica entrando dúvida, e aí acontece. Se entra uma pessoa agora com a cadeira de roda aqui, aí o pastor cheio do Espírito Santo olha com fé e chega e fala: você crê que você vai andar? Na hora a pessoa vai acabar dizendo: sim, eu creio. Se manter a fé, não precisa nem colocar a mão sobre a cabeça. Se ele determinar com esta fé, da mesma fé que o pastor falou, como a Bíblia fala, o que ligares na terra será ligado no céu. Se ele fala: não, eu creio, é só ele chegar e falar: então levanta-te e anda. Obreiro, dá uma puxadinha ali, beleza? Ele levanta. Agora, se acontecer de uma mesma pessoa e ele falar na hora: eu creio, aí você chega e fala: agora então levanta e anda. Aí ele fica parado, porque de repente, na hora entrou dúvida, porque aparece uma imagem dele levantando e caindo, ou ele não consegue se mexer. Veja que não é fácil, irmão, a gente manter a fé e combater com a dúvida. É ou não é? Não é assim? Veja, não é fácil. Não é fácil. Ainda mais as coisas que estão acontecendo neste mundo. Ainda mais. A gente observa as coisas acontecendo neste mundo que está nos assustando. E o diabo começou a trabalhar perfeitamente aqui na cabeça das pessoas. Começou a trabalhar, começou a aterrorizar. Irmãos, vocês oram pelos teus filhos? Quem ora aqui pelos filhos? Quem ora? Ora mesmo? Ora pelos teus filhos? Se você ora pelos teus filhos, é que nem eu cheguei e falei para uma irmã na rede social, conheço ela, eu levei ela para a igreja, mas na onde eu estava, até hoje está firme.
E ela é uma mulher de fé. Só que quando começaram a comentar de que vão invadir a escola, que vão fazer isso, e vai matar os nossos filhos, a mulher chegou e já escreveu bem ali embaixo: eu já estou com medo de mandar os meus filhos para a escola. Irmãos, olha o que o diabo fez. Colocou dúvida. Colocou dúvida. Por quê? Porque se ela ora pelos filhos, como nós erguemos a mão que nós oramos pelos filhos, então por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou me preocupar? Agora, se eu estou orando pelos meus filhos, pedindo a proteção divina, e de repente eu fico com medo de não mandar para a escola, então significa que a minha oração não foi sincera. Estão compreendendo? Eu tenho que crer no Pai, eu tenho que crer no poder de Deus. Eu tenho que crer na minha oração. Quando a gente ora, a gente tem que orar mesmo e falar: Senhor, está nas tuas mãos. Ela não volta vazia, irmãos, não volta. Está aí, Deus é imutável, Ele não muda. Aí colocou medo, ficou com dúvida. Aí eu perguntei: mas aí como é que ficou a tua oração agora? É a mesma coisa quando entrou a pandemia. Antes da pandemia, pode ver, depois que a pandemia caiu, sumiu o povo da igreja. Então antes da pandemia, era cheia as igrejas. A igreja que está pregando o verdadeiro evangelho era cheio. Aí quando veio a pandemia, sumiu o povo. Mas era bonito lá na estante os Salmos 91. Estava bonito lá na estante, empoeirado. Mas quando chegou a pandemia, em vez de eles pegar e falar: não, esse Salmos 91 aqui, vai servir na minha vida, sabe o que fizeram? Esqueceram e ficaram com medo, porque a dúvida entrou. Então isso significa que quando não está acontecendo nada, a gente fica imbuído de fé e de poder. Mas quando o negócio acontece, quando as coisas vêm controversas em cima de nós, aí a gente vai perceber se realmente eu estou na fé ou não. Por isso que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa do seu lado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala para a pessoa aí. E fala mesmo, que se a pessoa não quiser servir, vai ficar para trás, amém? Porque é decisão nossa. Então, para derrubar as fortalezas da dúvida, você precisa decidir, primeiro, pela sua vida espiritual. Nada ao seu redor irá mudar se você não mudar primeiro a tua vida espiritual. Nada. Você pode vir até na igreja para ser curado, você é curado. Você pode vir na igreja com vários problemas, pode ser resolvido. Mas se você não continuar dando aquele espaço, daí se preocupando com a vida espiritual, o problema volta. O problema volta. Muitas pessoas estão doentes espiritualmente e fisicamente por causa de dentro dela. Por exemplo, isso até um estudo, não me lembro onde que eu li isso daí, mas faz tempo já, mas acho que você já tem visto. Houve um estudo já de pessoas que têm problema de ataques cardíacos, problema de coração, e alguns estudos falaram que é por causa até de mágoa. Pensa, o estudo fez isso. O estudo. Pessoas cheias de ressentimento, mágoa, raiva. Então ela tem que curar por dentro. Abre comigo o livro de Mateus, capítulo 6, olha lá. Mateus capítulo 6, versículo 21. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. Para me mudar por fora, primeiro eu tenho que mudar por dentro. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas.
aí eu vou me desenhar nisso daí. Aí ele fala, busca o reino do céu e a sua justiça. Então, para mim, buscar o reino do céu e a justiça dele, em algum lugar tem que entrar em oração, ou por exemplo no santuário de Deus, né? Indo na igreja. Então você entra, que as demais coisas seriam acrescentadas, ou seja, que está ao nosso derredor. Então significa que Jesus sabe do que eu e o que você precisa. Só que Ele quer que a gente busque primeiro o reino dos céus e a justiça dele. Busca Ele pela salvação, por uma renovação, por uma transformação. E não como muitos só busca Ele porque quer riqueza, porque quer emprego, porque quer isso, eu quero aquilo, quero, mas não quer salvação. Não busca o reino de Deus. Algumas coisas até acontecem por causa da fé. Então tem pessoas que conseguiram riqueza através da fé, tem pessoas que conseguiram ótimos empregos através da fé, teve pessoas que, conquistou uma família também, tudo através da fé, mas a salvação não tem. Então uma é você conquistar algo pela fé, outra é você manter a fé com a salvação com a fé. Estão compreendendo? Então veja que há um abstrato nesses negócios aqui. Aí Jesus fala perfeitamente aqui no versículo 21. Fala assim, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde que está o teu tesouro agora? É onde está o teu coração. Se o meu tesouro é o reino de Deus, é a minha salvação, então esse tesouro está lá. É ali que está o meu coração. Então nada muda a minha vida, o mundo não vai tentar mudar a minha vida, ninguém vai tentar mudar o meu pensamento por causa desse aqui, do meu coração. Agora, se o teu tesouro, o teu coração está pego a algum bem material, ou algum familiar, ou qualquer pessoa, a pessoa sofre. Por quê? Porque isso aqui tem que estar lá no reino de Deus. Amém, amados? Para mim dizer eu te amo, Jesus, eu tenho que dizer de fato, de verdade, que eu amo Ele. Não só da boca para fora. A ponto de eu chegar a dizer, Senhor, eu te amo, porque todo mundo fala, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor, mas não respeita Ele como Senhor. Eu te amo, Jesus, mas não casou com Ele. Aí ele fala, versículo 22, a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então veja, é aqui de dentro que começa a mudar. Então se eu expandir qualquer pingo de dúvida, pronto, ele sai para fora, acaba com a nossa vida, acaba com a nossa fé, vai tudo por água abaixo. Versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão as tais trevas? Versículo 24, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamon. Aqui Jesus trata de riqueza. Mamon significa riqueza, porque tem muitas pessoas que servem mais a riqueza, confia mais na sua riqueza do que em Deus. E esse mamão aqui, como ele fala da riqueza, podemos tratar também que ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Ou eu confio em Deus, ou eu confio nos homens. Ou eu coloco a minha vida na mão de Deus, ou eu coloco a minha vida na mão dos homens, na mão das pessoas.
As pessoas se enganam da seguinte forma sobre liberdade. A liberdade que o povo do mundo, eles falam: eu sou livre e faço o que eu bem entender da minha vida. Pode ver, eles são livres. Eles vão em lugares onde a gente não vai mais, porque eles são livres, mas na verdade eles não são livres. Eles já são escravos dos seus próprios querer. Só escravo. Livres somos nós. Livre das angústias, livre dessas coisas erradas deste mundo, livre até mesmo de ter juízo sobre nossa cabeça. Nós somos livres. Paulo, Silas, quando estava preso, eles também eram livres, mas eles estavam presos, mas eles eram livres, porque pregavam ainda o evangelho mesmo dentro da cadeia, mas eles eram livres. Olha a diferença de uma pessoa dizer que é livre, mas na verdade é escravo, está preso com o seu próprio querer. Por isso que a nossa vida espiritual, ela deve ser definida somente para servir a Deus. Então eu não posso ter nenhum pingo de dúvida com relação a isso. Amém, amados? Você não pode ter. E as dúvidas, ela vai vir. Só que nós temos que romper e derrubar essas muralhas da dúvida. Diga graças a Deus. Agora vamos comigo lá em Gálatas, que fala também mais ou menos sobre derrubar essa fortaleza da dúvida, começando pela nossa vida espiritual. Gálatas capítulo 1, um pouquinho mais para frente lá, versículo 10. Veja só, o que acontece? Quando uma pessoa ela vem para a igreja e não se apega com Cristo, ela começa a cair em várias ideias erradas, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Existem aquelas pessoas que estão conformadas somente coração de pastor, coração de obreiro, mas a pessoa não ora. Há um conformismo com isso daí. E uma pessoa dessa está fragilidade, está frágil a qualquer pingo de dúvida. Nossa, eu pedi oração pelo pastor, pelo fulano, e o fulano não foi curado. Pronto, já entrou a dúvida. Daí acha que a culpa é do pastor, sendo que na verdade a pessoa também tem que agir. A pessoa também tem que partir pela fé. Tem que agir e partir pela fé. Tem um vídeo que eu acho que eu postei no grupo lá. Eu posto tanta coisa naquele grupo lá. Foi do Vagnão, acho que vocês viram. Que ele até falou, eu estava até procurando o que é essa mulher. Olha só, vocês viram esse vídeo? A mulher lá pregando e falando: nossa, pastor, eu estou 20 anos aí na luta pelo meu marido para ele se converter. Eu estou há anos aqui. Aí como ela fala, então alguma coisa está errado. 20 anos? Pera aí, se está 20 anos lutando pelo marido e dentro da igreja o marido não vem, então alguma coisa está errada. Porque pode ser que a pessoa seja uma na igreja, mas dentro da casa é outra pessoa. Estão entendendo? Para nós ganhar os nossos familiares, não basta somente estar aqui na igreja orando, fazendo corrente e fazer isso. Eu tenho que dar testemunho lá dentro. Eu tenho que tratar bem deles. É ali que começa a transformação. Ou você acha que as pessoas que você conhece, os familiares que não se converteram, você acha que eles não ficam de olho? Eles ficam. Eles são os verdadeiros Big Brother. Eles ficam de olho. Está indo na igreja, vamos ver quais são as suas atitudes. E isso pode levar até tempo, irmão. 1 ano, 2 anos, mas eles ficam ali, observando as suas atitudes. Se você realmente mudou ou não, se houve transformação ou não, ou simplesmente está indo na igreja como de forma religiosa. Por isso tem gente que fala, eu ser igual a isso, não quero não. Quando eu estava lá em Renascença, tinha um rapaz lá que, todo mundo estava orando por ele, lutando pelo cara, e olha que a igreja estava dentro da casa do cara.
Ele é o único que não estava indo na igreja. Só que eu era a única pessoa que conversava com ele. Quando não tinha igreja, não tinha nada, eu sentava e ele acendia o cigarro dele ali, ele estava com a cachaça dele ali e nós conversamos. E eu ali falando, um monte de coisa para ele. Mas um dia ele foi sincero e falou: pastor, sabe por que eu não vou para a igreja? Eu vou ser sincero. Ele mesmo falou: eu vou ser sincero, pastor, não vou para a igreja. Sabe por quê? Por causa da minha família, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Porque na tua frente eles são assim, sorriem, cantam e tudo, mas quando vira as costas, você não sabe o inferno que ele está fazendo na igreja. Ele mesmo falou. Agora me diga, a pessoa vai para a igreja? Eu acho que nem eu iria. Você iria? Não iria, por causa do péssimo testemunho. Então por isso, irmão, que quando você tem um pingo de dúvida dentro de você, você começa a dar até péssimo testemunho. Aí você quer falar de algo que você não tem. Vai para a igreja, que lá vai mudar a tua vida. A pessoa, mas a tua não mudou. Não é verdade? A tua não mudou. Aí começa a entrar a dúvida, porque o diabo ele vem com tudo, irmão. Ele vem. Vamos ler ali, Gálatas capítulo 1, versículo 10. É muito forte, irmão. O Espírito Santo usa mesmo. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que é persuado? Eu até anotei aqui. Pessoas convencidas, induzidas, influenciadas, instigadas. Pessoas, seduzidas. Esse significa o tal do persuadido. Pessoas são seduzidos pelos profetas, pelos homens, mas não estão sendo seduzidos pelo evangelho. Não estão sendo seduzidos. Eles não estão se entregando. Aí tem muita gente que diz que é convertido, mas na verdade está assim, está convencido que é convertido. Convencido. Na sua frente vai mostrar que é uma boa pessoa, vai sorrir para você, até vai te ajudar em alguma coisa, mas por detrás, aquele vazio dentro é aquele que nós acabamos de ler, começa a ser trevas. E uma coisa que você falar, pum, pronto, a pessoa já se levanta contra você. Sabe por quê? Porque são pessoas duvidosas, que não crê, ao mesmo tempo crê e ao mesmo tempo não crê. É do tipo Tomé: eu só acredito vendo. Não é assim? Não é verdade? Não tem coisas que falam pra gente, que a gente fala: eu acredito só vendo. Não é assim? Só vendo. Por causa do quê? Das dúvidas. Nós temos que crer no evangelho, irmãos. Nós temos que crer nisso daqui que pode te salvar, porque todos os crentes no evangelho de Cristo devem agradar a Deus, mesmo que isso importe em desagradar alguém. Vai custar muito caro. É isso que tem que mudar. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Isso. Outra coisa que precisa derrubar essa fortaleza de dúvida, além da vida espiritual, se tem que cuidar com os pensamentos. Eu ultimamente, pode ver, você já percebeu que ultimamente eu estou falando bastante sobre isso, sobre pensamento, porque é onde que o diabo age. Ele age no pensamento, não que ele lê o teu pensamento, mas ele sopra um pingo de dúvida no pensamento. Você pode até falar com Deus em pensamento, ele não vai entender bolofa nenhuma, mas, porém, ele sabe alguma coisa sua. Ele sabe. Então ele sempre vai tentar usar
a artimanha de atrapalhar a sua vida. Quer ver? 1 Reis capítulo 18, olha só, aconteceu com Elias. 1 Reis capítulo 18. 1 Reis do capítulo 18, versículo 21. Aconteceu com Elias. Veio a Jezabel, se casou com Acabe. Acabe, na verdade, era um rei, gente boa até. Quando Acabe fazia as suas borradas, chegava Elias, falava e ele se arrependia. Mas quando Jezabel se levantava, falava no ouvido dele, ele se transformava em uma outra pessoa. Acabe matou muitos profetas por ordem de Jezabel. A Jezabel é um bicho terrível, é um demônio terrível. Jezabel é um demônio terrível. Eu não sei de onde que tiram essa, mas Jezabel não se manifesta em corpo de pessoas. Ela entra na igreja e fala, se levanta contra um, contra o outro. Se o pastor tiver ouvido de Acabe, pronto, aí ele vai cometer até injustiça, até mesmo contra o seu irmão, até mesmo contra um obreiro, outro pastor, se ele tiver. Então a Jezabel faz isso, e foi o que aconteceu. Quando Jezabel casou com Acabe, começou a mudar todo o reino de Israel. Jezabel fez com que todo aquele povo servisse aos deuses dela. Aí diz assim no versículo 21, chega Elias para um grande desafio. Só que antes ele chega e fala. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Sabe por quê? Dúvida. Ficaram com dúvida. Porque eles não sabiam mais se serviu a Deus ou se serviu a Baal. Aí entrou a dúvida. E é o que está acontecendo em muitas igrejas. Tem gente agora que está com dúvida, não sabe se serve a Deus ou aos seus desejos, aos seus caprichos, ou às coisas do mundo, ou até mesmo aos deuses deste mundo, de dentro das igrejas. Se aconteceu com esse povo de Israel, imagine então dentro da igreja. Então são dois tipos de pensamento. Por isso que ele fala, por que vocês estão cocheando esses dois pensamentos? Você tem que tomar uma decisão. Por que você está na igreja? Então toma uma decisão na sua vida. Se é para estar na igreja, é para mudar, então vamos mudar. Agora, se eu estou na igreja e não vou mudar, vai adiantar alguma coisa? Sinceramente, irmão, o pastor pode falar algo muito forte agora para você. Se for para você estar na igreja e ir para o inferno depois, então é melhor ficar no mundo. Não é verdade? Eu estou falando sendo sincero. Eu falo. Às vezes o pastor fala tão sincero que tem gente que se assusta. Mas a verdade é essa. Se for, é que nem eu, então eu vou falar por mim. Se for para mim estar aqui no altar pregando o evangelho e lá no final eu ir para o inferno, então é melhor não pregar nada, melhor ir voltar lá para o mundo, que lá no mundo eu vou mesmo para o inferno. Porque aí essa é a pior coisa. Você lá no inferno perdeu a salvação e aquela lembrança vindo, né, na tua cabeça. É que nem nos dias de hoje. Te falei, eu não te avisei, não é assim? Faz uma burrada para você ver. Alguém te alertou, você faz uma burrada, a primeira coisa que fala para você: falei, eu te avisei, você não deu ouvido, não é assim? Não é assim que a gente também fala para os nossos filhos? Lá vai estar, fica aqui, ó, nossa, viu? Estava lá na igreja, se era isso, se pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Ah, não, então não. Então não vou ter esse tipo de dois pensamentos. Ou é um ou é outro. Ou eu abraço a dúvida de vez e vou com dúvida e fico com ele, ou então eu arranco a dúvida e parto para a fé. Diga graças a Deus. Por isso que o pecado desse povo é um coração dividido. É um coração dividido.
Você tem que decidir a tua vida, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala, ó, decida a sua vida com Cristo. Fala para a pessoa aí, mas fala bem forte para a pessoa. Ah, pastor, mas se eu falar, a pessoa vai ficar brava comigo. Deixa que fique, amém, irmão? Deixa que fique. O evangelho de Cristo é assim, irmão. Ele confronta. Ele confronta. Existe coisa que quando a gente está pregando, você não faz ideia. Para vocês que estão sentados e que estão ouvindo, vocês podem até sentir, né, um peso, um impacto. Mas quem está aqui em cima, com o microfone desse aqui, com a Bíblia aberta, pregando de uma forma que a gente sabe que vai bater na pessoa, você não faz ideia o só dor que dá aqui em cima. Porque na mesma hora que a gente está pregando, na mesma hora vem os pensamentos. Na hora aqui. Puxa vida, se a pessoa não gostou, amanhã não vem para a igreja. E agora? Ah, eu vou sair da igreja porque eu não gostei do que o pastor falou. Não vou mais aparecer lá. Aí fica aquele pensamento. Será que eu perco uma e ganho os demais que ficaram? Ou eu para ganhar uma e mato as demais? Por quê? Porque daí eu teria que mudar todo o contexto evangélico. Aliás, aí eu não precisava nem orar mais a Deus. Senhor, me dá uma palavra. Eu mesmo posso procurar na Bíblia, né? Eu mesmo agora, ainda mais que as Bíblias tem aí, você pode comprar as Bíblias. Se chega lá no finalzinho, fala aqui, ó, sobre crucificação, né? Vamos falar sobre amor. O que tem aqui sobre amor, né? E encher aqui, daí eu já pego, já crucifica a diaconisa aqui para cantar 15 louvores, né? Aí já começa a dar, todo mundo vai cantar louvor também, e deixa se estender, e a salvação vai ficando para trás. A gente é cobrado, irmão, eu serei cobrado, e eu não quero ser cobrado. Então, realmente impacta. Por quê? Porque na mesma hora causa uma dúvida, porque o diabo ele vai trabalhando, ele vai semeando uma dúvida aqui, será que é verdade? Por isso que a gente fala, pega a Bíblia, leia com a gente, porque se tiver batendo com o meu, vai bater com o teu. Se está no teu, está no meu. Se tiver alguma coisa errada, você está totalmente liberado de levantar do banco e dizer, pastor, isso está errado. Pode levantar, nem que você no meio da congregação, pode falar. Eu coloco o meu ministério à risca. Eu coloco o meu ministério assim, ó. Se tiver alguma coisa errada do que eu estou falando, a pessoa pode se levantar, ó. Tá errado. Eu não vou confrontar e não vou brigar, não vou nem discutir. A única coisa que tá, onde que tá errado, varão? Varoa. Aí ele vai ler. Nossa, então vamos ver. Se eu errei, aí sim. Se eu errei, aí eu vou, peço perdão, me reconcilio com Deus do que eu errei. Então por isso que é importante abrir a Bíblia, amém, irmão? Então a gente tem que cuidar para que as dúvidas não venham entrar. Por isso que a nossa mente, ela deve ser tomada totalmente pela palavra de Deus. Então, para me combater a dúvida, para me romper com as fortalezas da dúvida, eu tenho que ler a Bíblia. Não tem outro jeito. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler sempre a palavra de Deus, eu tenho que estar sempre fazendo meu devocional, eu sempre que tenho que estar ali, sempre com pensamento voltado para Deus, com pensamento pela minha salvação, pela minha vida. É só você, quanto tempo você tem de igreja? É só você analisar. Será que esse tempo que eu estou na igreja, eu vou jogar tudo fora? Por causa de alguma coisinha qualquer deste mundo? Não faça isso, amém, irmão? Não faça isso, permaneça até o fim. Você vai chorar, você vai gemer, mas permaneça até o fim. Vão se levantar contra você, pode ter certeza disso, porque é como diz uma frase que eu vi uma vez, que com a luz apagada, os pernilongos vêm, né? Ô bicho miserável, né? Não é assim? Mas quando você acende a luz, eles nem aparecem. É assim. Os demônios são assim. Quando você está com a luz de Deus de dentro de você, ele não vai chegar perto. Não vai. Por isso que eu falo, irmão, e continuo batendo a mesma tecla.
pode fazer macumba, pode amarrar 30 a boca de sapo, pode colocar um frango lá na esquina com farofa, pode matar boi, pode levantar o inferno inteiro. Se eu estou com essa luz aqui e estou imbuído de fé, não adianta. Não adianta. Satanás ele vem, mas ele vem para ser derrubado. Amém? Quanto maior se levantar, maior será o tombo dele. Essa é a verdade. Então a gente tem que manter firme e não ficar com esse negócio de dúvida não, irmãos. Quando Deus falar, ande pelas águas, vai, não olha nem para o lado, não olha nem para a esquerda nem para a direita, você vai, só olha para frente, foca em Jesus. Se Pedro estivesse olhando para Jesus ali paradão, e ele estivesse olhando para Jesus, ele ia, chegava lá, ainda brincava com Deus ainda. Não, mas olhou, não, você tem que ir indo, e vai. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram até perto ali da fornalha, antes de ser jogado, eles já olharam para aquele lugar ali, eles já viram, não, nós vamos ali, já era. Eles não ficaram assim, não, se batendo, não, eles não se bateram, eles simplesmente foram jogar. Mas também quando caiu lá, como diz o rei, não era 3 que nós joguemos? Foi 3, pois mas eu estou vendo 4. Quem seria esse 4? O Senhor Jesus. Esses 3 homens fez Deus sair do trono dele para descer lá dentro da fornalha. Veja. Então a gente tem que seguir e não ter nenhum pingo de dúvida. Imagine Daniel, irmão. Imagine nós no lugar de Daniel. A vida toda Daniel servindo a Deus. Depois de velho mesmo, porque já estava velho, não estava mocinho não. Depois de velho, foi jogado nas covas dos leões. Se ele tivesse um pouquinho de dúvida, ele ia falar, ai Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Servi ao Senhor tantos anos, e agora depois de velho ainda vou ser comido pelos leões. Pensa. Eu já vi pessoas reclamar, eu estou tanto tempo na igreja, minha vida não mudou. Dúvida. Eu estou tanto tempo aí, 20, 30 anos do evangelho, não mudou nada a minha vida. Dúvida. Existe um pingo de dúvida, uma sujeirinha. Isso é muito sério, sabia? Isso me lembra uma doença de uma pessoa que nós estávamos cuidando lá em Renascença, que ela tinha um problema, tem ainda, só que depois de tanta oração e da forma que eu fiz, diminuiu bastante. E era uma pessoa que de repente do nada dava um ataque nela, ficava que nem uma criança, sabe? Ficava que nem uma criança, tipo, ela esquece quem é você, não lembra mais nada, mas fica ali. Aí foi fazendo exame, até que descobriram que tinha uma manchinha mais ou menos desse tamanho assim, no cérebro. É como se fosse uma dúvida, né? Uma manchinha do cérebro. Aí nós orando, eu orando, até que cheguei numa oração que nem me imaginava, que eu comecei a perguntar para Deus, como que a gente vai curar uma pessoa dessa? Como? Aí o Espírito Santo, eu tenho um talent, o Espírito Santo falou, não, dê esse talent para ela orar. E ela orou 1 semana com esse talent sobre a cabeça. Então não é algo herético e muito meio religioso, que é coisa de judaico. Eu tenho mas você vê que eu não fico colocando aqui feito um super-homem não, né? Porque eu que coloco só falta voar. Aquilo ali é algo meu, pessoal, né? Que quando eu faço o propósito com Deus, eu coloco mesmo e vou e entro em oração. Aí eu prestei para ela. Aquilo ali, em 1 semana, diminuiu, ficou um pinguinho. Quando ela tinha esses problemas que dava 3, 4, 5 por dia, já estava dando 1 vez por mês. E ainda falaram que não tinha cura. Só que daí o segredo foi o seguinte: ela não sabia quando dava,
Mas agora, depois dessas orações, e diminuiu, ficou uma pontinha, que depois foi fazer exame, ficou uma pontinha, agora ela sabe a hora que vai dar. Então ela avisa, ó, vai bater em mim o negócio. Então já coloca ela sentar na cadeira e pronto. Então eu já sabia. É tipo um alerta que ficou ali para ela. É que nem o pingo, é que nem esse daí, essa manchinha. É que nem a dúvida. Uma hora está imbuído de fé. Pum! De repente está com aquela mancha de dúvida. Pronto, de repente, do nada, a pessoa se transforma e fica tudo cheio de dúvida. Por isso que nós temos que manter a fé. Amém, irmãos? Abre comigo o livro de Provérbios, quase no final. Provérbios do capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Olha a importância da gente manter a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vida espiritual através da palavra de Deus. Provérbios capítulo 3 do versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Então eu tenho que me afastar do mal, para mim não ter nenhum pingo de dúvida sobre a minha fé, sobre a minha vida com Deus. Eu tenho que me apartar do mal. Irmão, se apartar do mal, é a hora de você saber também quem são os seus amigos. Quem são os seus amigos? Se você for lá em Campo Largo, se você for comigo e nós andar em Campo Largo inteiro de pé a pezão, a minha esposa não gostava de andar comigo no calçadão, porque onde eu parava eu ficava conversando, porque era conversa com todo mundo. E eu conheço todo mundo, desde polícia até um traficante, sei lá. Eu conheço. E são até meus amigos. Só que eu tenho que me apartar deles. Eles são apenas meus amigos, mas a conduta deles, o que eles estão fazendo, não bate mais comigo. Eu não tenho mais vínculo com as trevas, como eles estão. Estão entendendo? Então, para me manter a minha fé, a minha conduta, a minha vida com Cristo, eu tenho que me afastar. Mas se eu me encontrar com eles, claro, eu vou sempre ser aquele mesmo, a pessoa, beleza? Ô, tranquilo, tudo bom? Cumprimento e saio fora, não de virar as costas, porque eu sei que amanhã ou depois, como já ocorreu, de eles precisarem de ajuda, e vai procurar justamente aquele que se converteu. Estão entendendo, irmãos? Então olha a importância da gente manter a nossa fé, a nossa vida baseado na palavra de Deus. E aí que entra a terceira coisa, que é o final, que é o que? Sentimento. Derrubar a barreira das dúvidas do sentimento. Eu até escrevi isso daqui sobre esse sentimento. Quer ver? Ó? O inimigo sabe que se estivermos com o coração dividido, não conseguimos buscar ao Senhor de todo o coração. Quer ver? Lá em Jeremias, vamos lá. Jeremias, é qual o finalzinho da mensagem? Tenha paciência com o pastor. Aproveita esse domingo na palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, olha só. O diabo, ele não é bobo. Ele sabe, se eu tiver com o coração dividido, é que nem aquele povo, que nem nós vimos lá no início, aquele povo estava com o coração dividido. Então eles não buscavam a Deus de fato e de verdade mais. Então eles começavam a servir a Baal como se tivesse vindo a Deus, mas não é desse jeito. Por isso que os verdadeiros adoradores que a gente fala, que Deus fala aqui na Bíblia, é como o amigo meu, o pastor Ademir, que vocês conhecem ele, que era da Embaixadores. Ontem nós estávamos conversando, nós conversamos muito sobre isso aí. E ele chegou e falou assim: você veja que está na Bíblia que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então significa que ainda está procurando, porque ainda não está tendo os verdadeiros adoradores. É que nem eu já tinha falado aqui. Para mim adorar a Deus em espírito e em verdade, eu tenho que ser uma pessoa espiritual.
Uma pessoa duvidosa não consegue adorar a Deus. Uma pessoa natural não consegue adorar a Deus. Uma pessoa carnal não consegue adorar a Deus. Pode até louvar, pode, mas não está aqui, de espírito e em verdade. Então a gente tem que olhar para dentro de nós, se realmente nós adoramos a Deus, se realmente de fato e de verdade eu sou realmente cristão, porque o Brasil inteiro, 99,9% se diz cristão. Aí quando se fala em cristão, aí junta evangélico, macumbeiro, e aí junta, o único diferente mesmo que se diz que não é cristão é um ateu, porque essas horas todas as religiões se dizem que são cristão. Mas pela Bíblia, cristão significa seguir a Cristo. E se a gente for olhar, eles não estão seguindo a Cristo, eles estão seguindo o que? Os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades. Então nós temos que saber realmente a quem realmente nós servimos e cuidar com o sentimento. Vamos ler comigo agora? Jeremias 29, versículo 11. Olha só o que Deus fala: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí ele fala: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então veja que ele vai ouvir. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração, é de toda a tua alma, é com todo o teu entendimento que eu tenho que buscar esse Deus. Por isso que o diabo trabalha muito com o sentimento. E se você é uma pessoa que está com sentimento de dúvida, sentimento de medo, sentimento de desprezo, esse é o momento de você arrancar isso de dentro de você e partir para a fé. Partir para a fé. Sentimento atrapalha. Jesus, quando foi curar, se não me falha a memória, acho que foi a filha de Jairo, quando ele foi curar, ele mandou todo mundo se retirar, porque o pessoal estava cheio de sentimento, e sentimento atrapalha. Quando Jesus foi curar um cego, também, se não me falha a memória, a Bíblia fala que ele teve que tirar ele do lugar, da aldeia, no meio da multidão, para ir lá no outro lado, para poder curar, por causa do sentimento. Eu vou contar um testemunho rapidamente, para vocês entenderem como que o sentimento atrapalha. Uma vez, na época eu estava numa outra igreja lá, fui fazer um culto lá e tal, aí falaram: obreiro, vamos, tem uma pessoa que precisa de oração, e tá lá na cama, e precisa de oração, vamos lá? Não, vamos orar, né? Beleza, porque eu fui fazer eles falavam núcleo na época, fui fazer um núcleo no lugar de outro obreiro, que ele que era responsável, então ele não podia, eu fui. Aí no meio do caminho, estava vindo bastante gente ainda junto. Pensei, né? Nós estamos tudo na fé, né? Vamos lá, né? Eu lá, nas pancas, né? Aí começou: pois é, obreiro, olha, já veio o pastor da congregação dela, não adiantou. Já veio o pastor dela, não sei de onde, não adiantou. E a minha fé foi diminuindo. Entrou dúvida, na hora. A dúvida entrou mais quando falou: olha, conseguimos trazer até um bispo da igreja onde eu estava, para vir aqui, não resolveu. Eu falei: pensei comigo, pronto. Se esses pastores que vierem e o negócio não resolveu, agora veio um bispo que dera eu como obreiro. Dúvida, entrou dúvida na hora. Só que eu já estava a caminho. Agora, o que eu ia fazer? Jogaram um monte de cal e dúvida também ali para mim, e eu peguei tudo. Falei: eu vou fazer o que se esses homens que tem mais unção do que eu não fizeram nada? Quem dera eu, coitado, um obreiro. Quando eu cheguei lá, o cara estava deitado na cama, não podia falar, câncer na garganta, para resumir. Aí o outro obreiro que estava junto comigo, que foi me ajudar, falou bem assim: nossa, obreiro, que dó. Bem assim, que dó. Eu não sei, irmão, sinceramente, eu não sei o que aconteceu aquele dia comigo, que eu peguei e falei assim: quer saber, varão?
pega esse povo que veio junto, pega a mulher dele, os filhos, leva lá para fora e faz oração, porque eram pessoas que estavam tudo, sabe, era uma miséria total, era uma casinha pequenininha, uma meia-linha, uma miséria total. Quando eu cheguei, aquilo ali no pensamento, pensei, o que eu vou falar, pastor? O que eu vou falar, Deus? E agora? Como que eu vou curar esse homem? Mas ainda estava um pouco de dúvida, porque já falaram para mim lá atrás. Aí depois, não sei o que aconteceu também. O Espírito Santo chega e fala assim para mim: rapaz, congela esse teu coração agora. Congela esse teu coração agora. Seja frio. Na hora, meu coração congelou. Na hora aquele sentimento saiu. Só para mim chegar e falar para o cara assim: Senhor, o negócio é o seguinte, se aceita o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida, você vai morrer agora e vai com Ele. Agora pensa, se aquele povo escutasse aquilo ali que eu falei, eles iam me trucidar. É algo fora do normal. Foi uma primeira experiência que eu tive, e já aconteceu a segunda já, e terceira vez já aconteceu dessa. Porque daí eu congelei o coração, não entrei no sentimento. Aí ele, como ele não podia falar, ele chorou e fez assim. Aí eu estava com óleo, ungi e orei. E não orei para curar. Falei, Senhor, ele aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, ele está nas suas mãos. Na quarta-feira, quando fui para a igreja, o pastor foi bronquear comigo. Até me tirou um dia da hora, mandou eu ficar no banco, porque eu fui lá, disse que matei um cara. Matei o cara. Só que quando esse cara morreu, ele aceitou Jesus, ele foi salvo. Aí de repente Deus fez um milagre mais ainda, que tirou a morte dele, tirou a família da miséria, porque ele tinha um dinheiro que nem ele sabia que caiu para ele, tirou toda a família da miséria. E foi até bom, porque ele ia gastar todo aquele dinheiro com remédio para ter a cura do câncer. Ele não ia ser curado, ia continuar na miséria, ia ficar sem dinheiro. E a mulher, um mês depois, voltou para a família dela, que foi lá para outro estado. Quando viram ela na igreja diferente, ninguém acreditou que era aquela mulher pequenininha, de chinelinha havaiana, amarelinho, encardido, com a roupa bem, sabe, bem pobrezinho mesmo. Olha só, por causa do que, irmão? Sentimentos. Sentimento, nós temos que tomar cuidado com o sentimento. O sentimento atrapalha também a fé. Atrapalha. O sentimento também atrapalha. Deus, ele não age no sentimento. Já viu o gato de botas? Quem já assistiu o Shrek lá? Não tem uma parte que chegam perto dele lá com tudo para pegar ele? Aí ele tira o chapéu e faz aquela carinha, toca aquela musiquinha muito semblante, né? Aí ele consegue manipular, né? Agora com nós não tem como. Ah, meu irmão, sabe por quê? Porque, como nós vimos, Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Diga graças a Deus. Para nós encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, para nós encerrar, aí nós já vamos fazer a nossa oração. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso que, lendo a Bíblia diariamente, você pode ter o autocontrole superando a ansiedade, o estresse, a angústia, as tristezas. E por mais que venha, irmãos, por mais que venham as tristezas, as angústias, porque isso vai vir do mesmo jeito. O estresse também, do nosso dia a dia. Ainda mais vocês que trabalham semanas e semanas, vocês estão aí aptos a ser estressados. O estresse já virou também uma doença, é o mal do mundo, não é assim?
Tem hora que a gente quer fugir no meio da bagunça, da cidade, né? Você fica estressado. Mas quando você lê a Bíblia, o estresse vai passando. É como se contasse até 10 antes de explodir. Aí você vai para a Bíblia, lê a Bíblia, o que Deus tem para falar para você. Isso muda tudo. Aí diz assim, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, devemos controlar nossos sentimentos com a fé para não ter brechas para as dúvidas. Então, por mais que o nosso exterior se corrompe, eu tenho que cuidar dentro de mim. Dentro. É de dentro de mim que vai expandir para fora. Então, por isso nós temos que decidir, irmãos. Todos nós. Eu não posso chegar aqui e falar para você decidir. Eu estou falando, todos nós temos que decidir. Desde pastor, obreiro, membro, jovens, crianças, todos nós temos que decidir uma vida. Ou eu decido uma vida com Jesus, ou eu decido uma vida de ter uma vida, então, pelo menos no mundo. Aí eu fico à mercê das minhas próprias vontades. Eu tenho que decidir a mudança, eu tenho que decidir a transformação, eu tenho que acabar, romper com essas dúvidas, eu tenho que romper também com as trevas do passado, como eu tenho falado domingo passado. A gente tem que romper com essas coisas que atrapalham a nossa vida cotidiana. Tomar uma decisão. Por mais que seja 10, 20, 30 anos do Evangelho, sempre existe aquele momento que temos que tomar uma decisão e se enganjar mais com Cristo. Amém, irmão? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Isso. Se coloquem de pé. Eu quero ler uns Salmos aqui, 37, para você ver. Deixa eu ver aqui. 37, 3. Quer ver? Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então a gente temos que confiar em Deus. Amém, irmão? Existe mudança na tua vida, só vai ocorrer se você começar a mudar você primeiro. Mudou você primeiro, aí ao teu derredor as coisas vão mudar. O que muitas das vezes nós não estamos entendendo é entrar nos planos de Deus. É entrar. Nós não sabemos quais são os planos que Deus tem para você e quais são os planos que Deus tem para mim. Eu não sei, nós não sabemos. Mas nós temos que estar pronto para estar nos planos dele. Amém, amado? Porque às vezes existem coisas, situações da nossa vida que a gente não está entendendo. Como está acontecendo algumas coisas comigo. Tem coisas que está acontecendo comigo que eu não estou entendendo. Até a hora que eu cheguei e falei para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Depois de tanto tempo nessa caminhada toda, acontecer isso. Mas o Espírito Santo conforta, porque quando eu leio a palavra de Deus, aí vem: se acalma, porque você não sabe os planos que tem para você. E muitas das vezes você pode estar passando por uma luta, por uma tribulação, por alguma angústia, por alguma tristeza, porque de fato e de verdade Deus tem planos para você. E os pensamentos dele são pensamentos de bem, são pensamentos de nova vida. E isso tudo que está acontecendo com nós, que a gente não está entendendo, nada mais é uma experiência da sua vida entrando por um currículo da sua vida espiritual. Então veja que Deus move tudo. Então ele prepara tudo, porque a gente tem que entrar nos planos deles, entender os planos de Deus para a nossa vida e não deixar essa dúvida entrar. Então, irmão, se você está com esse problema, alguma coisa na tua vida, tenta se encaixar nos planos dele, deixa que Deus conduza tudo. Creia somente, amém? Creia, você tem que crer. Se você ora, crê na oração, crê, não tenha medo,
parte para a fé, ore, jejua, conversa com Ele. Senhor, está acontecendo assim, assim, assado. Por quê, Senhor? Ele vai falar por que está acontecendo. Ele vai falar, Ele vai mostrar, Ele vai falar para você tudinho. Não precisa de um profeta chegar e cuspir aqui no altar. Não precisa. Você não precisa ir na igreja. Eu vou lá na tal igreja para ver o que o profeta tem que falar para mim. Não, você não precisa disso. Quem é de oração não precisa disso. Sabia disso? Quem é de oração não precisa disso. Quem é de oração, ele não vai atrás de profeta. Eu vou lá na igreja para saber o que o profeta tem para falar para mim. Ué, não é mais fácil você dobrar o joelho e pensar: eu vou falar com Deus para ver o que Ele fala para mim. 1000 vezes melhor ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens, amados. Não é verdade? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Eu falo para Deus: o Senhor está mudando todas as coisas, está ficando difícil de pregar o Evangelho. Parece que eu entrei no tempo errado, mas o Espírito Santo fala que eu não entrei no tempo errado, eu entrei no tempo certo, mas eu estou relutando e dizendo que eu estou no tempo errado. Mas Ele fala: não, você está no tempo certo. E eu de novo: mas eu estou no tempo errado. Mas eu estou no tempo certo, no tempo de Deus. Amém, amado? Essa é a grande verdade. Feche seus olhos. A gente vai fazer oração. Vamos conversar com Deus em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu peço ao Senhor, meu Pai, fala no coração, meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Derrama do Teu Espírito, meu Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher. E pedimos para que o Senhor, meu Deus, venha tirar de dentro de nós qualquer pingo de dúvida, de medo, para que a gente possa agradar ao Senhor. Como está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é uma pessoa que se sente vazia, abatida, até está com dúvidas com respeito à sua vida e ao mesmo tempo com o Evangelho, de repente falaram para você: olha, se você for na igreja, você vai ter a realização dos seus sonhos. Até você se alegrou com essa palavra, mas quando você chega na igreja e ouve uma palavra diferente, parece que os teus sonhos foi se distanciando. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? É que Deus quer que você tire a dúvida do coração, a dúvida de dentro de você. Fala com Ele aí. Se quiser se ajoelhar, fique à vontade. Conversa com Ele, porque Ele está aqui para te ajudar. Por isso, meu Pai, pedimos para que o Teu Espírito, Senhor, venha renovar a fé deste homem. Venha renovar, meu Pai, a fé desta mulher. Aleluias, meu Deus. O Senhor é tudo que temos em nossas vidas, meu Pai. Quebra todas essas barreiras, meu Deus. Quebra todas essas barreiras infernais de nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, nos fortalece cada vez mais, meu Deus. Nos renova cada vez mais, Jesus. Precisamos de Ti. Adoramos a Ti, meu Pai. Aleluias, meu Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Aleluias. Aleluias. Cante para Ele. Por toda a minha vida, ao Senhor, ó Senhor, te louvarei.
tira tua voz. É mais doce do que o mel. Vem, Jesus, E me tira dessa cova. e me leva até os céus. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, Vento forte que passou, já vivi tantos já perigos, vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. tu dá ordem às estrelas, Tu das ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. No teu colo, ó Altíssimo, Declare com fé: não há ferrolho, não há demônio, nem portas que se fechem diante da tua voz. não há doenças, Nem culpa aleluias, que fiquem de pé diante de nós. e a tempestade Se acalma na porta que ele criou. pois sua palavra é pura, na voz nele crê. Aleluias, 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 meu Pai. Oh, Shabralá, Shabrasi, cantei, Shabraias. Destrua, meu Pai, todas as fortalezas de dúvidas de nossos corações. Faça cair por terra, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nem portas e até aleluia. E a tempestade pois sua palavra é pura. Oh, meu Pai, por isso que nós cremos em Ti, meu Pai. Por isso que nós cremos no Senhor Jesus. Cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos nos milagres que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Por isso, ó soberano e santo de Israel, meu Pai, derrama do Teu poder agora na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Porque não existe ferrolhos, não existe portas, não existe nada, meu Pai, que vai nos impedir, meu Deus, de conquistar, meu Deus, a nossa salvação, de conquistar também, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra, porque o Senhor é um Deus imutável, porque o Senhor jamais muda a sua posição quanto às promessas feitas para o Teu povo. Ah, meu Pai, restaura os casamentos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, meu Pai, a cada família, restaura as famílias, em nome do Senhor Jesus. Restaura a alma desta pessoa, o espírito desta pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Se tem algum vício, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Pai, porque nós cremos na Tua palavra. Nós não estamos aqui com pensamentos duvidosos, nós estamos aqui porque
abençoe, meu Pai, a cada uma dessas pessoas. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. De preferência, todo mundo dê as mãos, nem que feche o corredor. Sim, meu Pai. Essas pessoas estão de mãos dadas, meu Pai. E agora, ore um pelo outro. Ora pela pessoa que está do seu lado, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos interceder por todos os homens, meu Pai. Essa corrente é feita, meu Deus, para que o teu poder venha se manifestar. Essa corrente é feita, meu Pai, para que cada mão e mão venha aqui, meu Deus, o poder do Senhor se manifestar. Que haja cura, que haja milagres, que haja transformação, meu Pai, porque essas pessoas, meu Deus, quando eles se engajarem mais ainda no Evangelho, mais perseguidos serão, mais perseguidos nós seremos. Por isso, meu Pai, eu estou aqui diante do teu altar, eu estou dando a minha vida por essas tuas ovelhas. Tu conheces o meu coração, meu Pai, o Senhor já sabe de tudo, sabe da minha vida, sabe dos meus caminhos, e também sabe de que tão certo como vive ao Senhor, cujo sobre sua face eu estou, meu Pai, que até o meu ministério eu coloco em prova, porque se não tiver mudança nesta vida, meu Pai, de que adianta eu estar aqui? Se não tiver mudança na vida dessa pessoa, de que adianta ter um pastor para pregar? De que adianta ter um pastor para ensinar? Se não tiver mudança aqui, meu Pai, se não tiver mudança na vida dessas pessoas, então, meu Pai, que entra outro no lugar apenas para encher pão com linguiça e falar coisas que não tem nada a ver com a tua palavra. Passarás os céus e a terra, mas a tua palavra, ela permanece para sempre, ela não vai voltar vazia. Por isso, meu Pai, que este homem, que esta mulher, ela venha te transformar uma vida diferente, no espiritual, no sentimento, na vida financeira, no trabalho, sim, meu Pai, em todas as áreas, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas. Glorifica Jesus, glorifica, Senhor Jesus, o teu nome na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor dos Exércitos. Glorifica, meu Pai, e os abençoa. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém bem forte, amém, e palmas para Jesus. Aleluia.